Olá, alunos do quinto ano. Sou a professora Marilene, estou de volta com vocês. Vou fazer agora a atividade de ciência, semana 21 a 26 de junho. Nessa semana, vamos falar sobre a nossa alimentação, tá? Para melhor conhecer os alimentos, nós vamos estudar o que? A nossa pirâmide alimentar. Nossos alimentos foram divididos, tá, em 4 partes, tá? Alimentos energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. Nós vamos falar sobre eles agora, tá bom? Os alimentos energéticos são alimentos que têm como função fornecer energia para o organismo, vitaminas e sais minerais. Então, os energéticos fornecem energia. Os construtores são ricos em proteínas, têm um papel fundamental na construção dos músculos e renovação da pele. Os alimentos reguladores são basicamente alimentos de origem vegetal, para fornecer ao organismo vitaminas e minerais. Regula seu funcionamento, melhora a capacidade do corpo de proteger de doenças, como anemia, queda de cabelo e até mesmo doenças virais, como a gripe. Então, todos os alimentos são de suma importância para o nosso organismo. Os reguladores, ele nos protege, contra as doenças, Ele fortalece o nosso sistema imunológico. Então, por isso que temos que ter uma alimentação balanceada. Não é comer muito, é comer um pouquinho de cada tipo de alimento, de cada nutriente, tá? Então, vamos agora para a nossa pirâmide alimentar. Então, aqui, gente, está a nossa pirâmide alimentar, tá? Então, nós começamos a olhar daqui, ó, da base dela. Você viu que ela vai ficando mais fina, funilando? Então, os alimentos nós temos que ir comendo menos, tá vendo? Ó, nós podemos se alimentar em menor quantidade, tá? Então, vamos aqui. Aqui nós temos na nossa base os alimentos energéticos. O que são? Arroz, o pão, massa, batata, mandioca. Massa, o que tem? Massa nós podemos contar como macarrão, bolo, essas coisas. Temos farinha, batata aqui, tá vendo? Então, esses alimentos aqui são os energéticos, tá? Ele tá aqui na nossa base da nossa pirâmide. Esses alimentos aqui, ó, são os reguladores. O que são? As frutas, Aqui as verduras, as hortaliças, verduras, legumes, tá? São os reguladores. O que esses alimentos fazem? Eles regulam, o funcionamento do nosso organismo. Aqui nós temos os alimentos construtores. O que são? Leite, derivados de leite. O que é o derivado do leite? O iogurte, o queijo, tudo que é feito com leite. E de cá nós temos o que? O peixe, o ovo e a carne, que é o frango, a carne bovina. Então, isso todos faz parte dos construtores. E temos também o feijão, e as oleaginosas, que são o que? Os grãos, tá? Então, esses alimentos são os construtores, que faz parte da construção das nossas células, tá? Do nosso organismo. E aqui em cima tem os energéticos extras, tá? Que eles nos dão energia, mas você tem que ter muito cuidado com eles, porque são o que? Onde tem os açúcares, os doces e os óleos. O que são? É o sorvete, o chocolate, o bolo, essas coisas mais doces, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com esses alimentos que estão aqui, no topo da nossa pirâmide alimentar, tá? Não esquecendo que todos esses alimentos têm que fazer parte da nossa alimentação, porque o nosso organismo necessita, de todas as vitaminas, que são retiradas, que o nosso organismo aproveita desses alimentos, tá? Então, não podem esquecer isso. Nós precisamos da proteína da carne, das vitaminas dos vegetais e das verduras, Então, temos que comer, um pouquinho de cada. Não é muito, mas um pouquinho de cada alimento desse. Então, aqui nessa atividade, você vai relacionar uma coluna com a outra. Ó. 1 para alimentos construtores, 2 para alimentos energéticos e 3 para alimentos reguladores. Aqui, ó, esses alimentos são ricos em vitaminas, sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do nosso organismo, protegendo também contra as doenças. São aqui os alimentos reguladores. Então, você põe o número 3. Esses alimentos são ricos em açúcares e gorduras. Açúcar e gordura é o que? Temos os alimentos energéticos, é o número 2.
Esses alimentos são ricos em proteína. Os alimentos mais ricos em proteínas nós temos são as carnes e o feijão, tá? Então, são alimentos construtores, são ricos em proteínas. Elas ajudam a renovação da célula, da reconstrução dos tecidos, no crescimento do corpo. Então, são os construtores, tá? Aqui nós temos a número 2. Marque com X os bons hábitos alimentares. Então, você vai marcar o que você achar que é um hábito correto alimentar. Então, aqui vai ficar assim, ó, comer nas horas certas, né, que nós não podemos ficar comendo o tempo todo sem parar. Comer alimentos frescos, tá? Ó, comer carne crua não pode, só uma vez por dia, não, você tem que comer na hora certa, não pode comer qualquer hora. Comer em quantidade exagerada? Também não. Comer rapidamente? Não. Você tem que comer devagar, mastigar bem os alimentos e comer alimentos variados e nutritivos. Então, as letras corretas são A, B, H e I, tá? Vamos fazer a número 3. Aqui na número 3, nós temos a nossa pirâmide novamente. Fala assim, a pirâmide alimentar mostra a quantidade que devemos ingerir de cada grupo. De acordo com a pirâmide alimentar, são importantes para a nossa alimentação. Você vai vir cá, vai ler e vai ver qual alternativa dessa é importante para a sua alimentação. Somente carne e ovo? Você tem que comer só carne e ovo? Não, porque senão vai ficar faltando outros nutrientes no seu organismo, não é? Somente carne e cereal? Também não. Bastante hortaliça, leite, doces? Também não. Porções adequadas de cada grupo de alimentos? Sim, porque você não pode escolher só um tipo de alimento e comer só ele, porque cada alimento tem um nutriente, uma vitamina diferente que seu corpo necessita. Então, você tem que comer porções adequadas de cada grupo. Quais são os grupos? O primeiro grupo, segundo grupo, terceiro e quarto grupo, entendeu? Então, você tem que comer, né, uma alimentação balanceada, mas é um pouco de cada grupo, porque cada um tem um nutriente diferente, né, que o seu organismo vai precisar. Igual a carne tem uma proteína, as verduras e frutos têm sais minerais e vitaminas. Então, você tem que ir balanceando a sua alimentação para não faltar nenhum nutriente, nenhuma vitamina no seu organismo. Marque entre os exemplos a seguir aquele que apresenta apenas exemplo de alimento rico em proteína. Nós temos frutas, verduras e óleos, água, fruta e queijo, bolacha, chocolate e massa, carne, feijão e peixe. Então, qual desses aqui são alimento rico em proteína? É o que? A carne, o feijão e o peixe, tá? São os alimentos mais ricos em proteínas que nós temos, tá? Que as frutas nós temos que vitaminas e sais minerais, não é? Então a carne, o feijão, o peixe é o que é mais rico em proteína, tá? Então, a atividade da semana 21 do 6 a 26 do 6 terminou aqui. Agora nós vamos fazer a atividade de ciências da semana 28 a 2 de julho. Aqui na atividade da semana 28 do 6 a 2 do 7, continua falando sobre alimentação saudável, que é uma alimentação balanceada. O que é balanceado? Pode comer um pouco de cada coisa, né? Que você tenha bastante variedade, tá? Então, a alimentação inadequada é um dos fatores que contribui para diversos problemas de saúde. Alimentar-se de forma incorreta, com a ingestão de alimentos pobres em nutrientes e ricos principalmente em sódio, que é o sódio no sal, gordura, associa-se ao sedentarismo, que as pessoas que comem, continuam com fome, estão engordando e comendo mais, tá? Então, contribui para o aumento da obesidade, aumento da pressão arterial e o aparecimento de diversas doenças, como as cardiovasculares, que é doenças do coração, tá? Atividade 1 fala assim, além de uma boa alimentação, para termos uma vida saudável, devemos comer muito doces e dormir pouco? Não. Praticar atividade física e manter hábitos de higiene? Beber pouca água e comer em horários adequados? Praticar atividade física logo após o almoço? Além da boa alimentação, o que nós precisamos para ter uma vida saudável? Comer muito doce vai ficar doente. Praticar atividade física e manter hábito de higiene? Contribui. Beber pouca água, se beber pouca água você vai ficar doente. Praticar atividade física após o almoço? Não, você nunca pode almoçar e fazer uma atividade física, não é? Tem que dar um tempinho. Então, é praticar atividade física e manter hábitos de higiene. Então, ela contribui para você ter uma vida saudável. Vai marcar para verdadeira ou falso. Tomar suco de caixinha e comer alimentos gordurosos é um bom hábito alimentar? Não, porque você vai ficar doente se ficar comendo muitos alimentos gordurosos, não é? E nós devemos o quê?
evitar, né, alimentos industrializados. O suco de caixinha é um dos alimentos industrializados, tá? Então, vamos fazer aqui a letra B agora. As frutas e verduras são favoráveis ao nosso crescimento? Sim, por quê? Porque eles têm muitas vitaminas e sais minerais, não é? Comer bem é o mesmo que comer muito? Não, comer muito não significa que você comeu bem. Comer bem é ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, não é? Água é um alimento de origem animal? Não. É natural, não é? Então, não é de origem animal, é falsa. As frutas e verduras são alimentos de origem vegetal? Sim. Então, letra B, que verdadeiro, são vegetal, que é um vegetal. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Você vai pôr E para alimentos energéticos, R para alimentos reguladores, C para alimentos construtores. Então, aqui como é que fica? Ó, atua na estrutura do corpo, são que os construtores ajudam, né, na formação do nosso organismo. Ajuda a regular as funções do corpo, são o que? Os reguladores. Fornece energia, os energéticos. Muito fácil essa, não tá? Nessa atividade, o que você vai fazer? Construir a pirâmide alimentar. Que você vai colocar os alimentos energéticos, reguladores, construtores, os alimentos energéticos extras. Então, como vai ficar? Aqui na base vai ficar os alimentos energéticos, são cereais, pães e massas e raiz. Aqui vai ficar os alimentos reguladores, que são aqui frutas e hortaliças. Aqui vai ficar alimentos construtores, que são carnes, ovos, derivados do leite. E aqui são os açúcares e óleos. Então, aqui nós temos os alimentos energéticos, são cereais, pães e massa. Reguladores são frutas e hortaliças. Construtores, que são carne, ovos e derivados do leite, e os energéticos, que são óleos e os açúcares, que são aqui sorvete, chocolate, esses tipos de alimentos, tá? Aqui nós temos um texto sobre alimentação, um prato cheio de saúde. Uma boa alimentação é composta de alimentos frescos, não estragados de diversos tipos. Para ter uma boa saúde, as pessoas necessitam, entre outras coisas, de uma alimentação nutritiva e variada. Quanto mais colorida for sua refeição, você irá crescer com energia e se tornar resistente às doenças. Muitas pessoas gostam de comer apenas doces, sanduíches, hambúrguer e beber muito refrigerante. Tudo isso pode matar a fome, porém não é uma alimentação nutritiva. Por isso, evite alimentos industrializados e procure sempre consumir alimentos naturais, ou seja, de origem vegetal, animal ou mineral. Na A fala assim, de acordo com o texto, uma refeição colorida é uma alimentação nutritiva e variada, não é? Então, tá aqui, ó, nutritiva e variada. Devemos evitar os alimentos industrializados, aqui, ó, evite alimentos industrializados, conforme o nosso texto, aqui, ó. Devemos consumir alimentos naturais, ou seja, de origem, aqui, ó, vegetal e mineral, animal e mineral. Tá tudo no texto as respostas. Então, finaliza aqui a nossa atividade da semana 28/6 a 2/7/2021.